A ufologia chinesa mistura mistério e contradições. Cientistas rastreiam objetos estranhos, pilotos relatam encontros com naves, e o governo, ao mesmo tempo que estimula a pesquisa, controla rigidamente a narrativa. Isso foi no dia 18, mais tarde no dia 25, em Xianjin, na região de Karamai, 2.000 trabalhadores viram um objeto em forma de disco com luzes brilhantes, deixando um rastro persistente enquanto ele se movia numa trajetória de oeste a leste. Esse ex-militar afirmou que equipes militares foram enviadas ao local da queda, próximo a Datong, na província de Shanxi. O mais notável é que ele relatou que 2 alienígenas estavam no local, só que ele não forneceu detalhes sobre a aparência ou o estado dessas criaturas. Foram fotografados vários objetos. A ONU nunca listou um avião. Ela teve contato imediato terceiro grau. Muito grande, parecia um sol. Ele está perseguindo o drone, A aeronáutica não divulga os resultados de suas investigações sobre objetos aéreos não identificados. Ela pegou e bateu assim no meu ombro, embaú, e seguiu o caminho. Contato. Olá, contatados e contatadas. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do O Contato Podcast, o seu podcast de ufologia que toda semana traz avistamentos, casos, debates, ufologia e muito mais. Eu sou Vinícius Martins, mas pode me chamar de Vini. E lá, de Chinaticabal, Gustavo Cornaccioni, o nosso Confúcio de Jabuticabal. Como estás? Eu tô bem, né? Quer dizer, tá tudo bom. Cara, se eu andar 2 quarteirões aqui da minha casa, tem umas 8 lojas de chinês aqui. Eu moro no centro de Jabuticabal. É basicamente 2 quarteirões. Então, assim, ali embaixo tem umas 8 lojas, todas iguais, que vendem a mesma coisa. Todas com chineses. Eu acho que é lavagem de dinheiro. Sacanagem. É muito caro de lavagem de dinheiro aquilo ali, velho. Tipo, de repente veio um monte de chinês que resolveu abrir loja em Jabuticabal. Tá bom. Tá bom. E lá, de Taubenjin, Eduardo Oliveira, o nosso Jack Chan de Taubaté. Como estás? Muito bom, gostei da referência, hein? Mais um dia no paraíso. Talvez o homem... Jack Chan chinês? Ô, louco, cara. Não, peraí. Cara, não fala isso. Ué, ele não é... De onde que ele é? Da China? Da China. Ô, louco. Eu não sabia que ele era chinês. Você achava que ele era japonês? Ele é de Hong Kong. Mas ele não é de Hong Kong? Não. Ele não é de Hong Kong. Não? Não. O Bruce Lee era de Hong Kong. É. Bom, não sei. Tem alguém de Hong Kong. O Liu Kang é de Hong Kong. Não, o Jack Chan é de Hong Kong, sim. É, mas ele é chinês. Mas Hong Kong é da China, não é? É. Então, Hong Kong. Não, Hong Kong não era da Inglaterra até uns tempo atrás e passou pra China. Mas aí já é chinês, vai. Chinês, né? Chinês. Mas Jack Chan seria talvez o cara mais injustiçado do Oscar? Do Oscar não sei, mas das videocassetadas do Faustão, com certeza. Deveria figurar lá. Você vê eu gostava de ver filme do Jack Chan, mais pra ver a parte lá do pós-créditos, as cenas que era ele fazendo as piruetas dele que dava errado. Maravilhoso. Era a melhor parte do filme. Cara, vocês assistiram o filme de drama do Jack Chan? Não existe. Tem. Kung Fu Panda? Não, pô. O último. Cara, eu ia chamar o Guto de Paul. Eu ia falar pro Guto, eu ia chamar ele de Paul de Jabuticabal, velho. Seria da hora também, né? Paul? É. Por que Paul? O Kung Fu Panda.
Nossa. Olha só que ligação, hein? Ah, meus caros. Bom, é esse o papo. Cara, eu já vou fazer um alerta aqui, porque eu sei que tem ouvinte que né, tem sempre gente que gosta de causar e não sei o quê. 15 minutos pra começar o episódio. Ah, não, e vai ter. Hoje vai. Já vou avisar aqui. Hoje a gente vai falar um bocado antes aqui de começar o episódio. Faz tempo que a gente não fala algumas coisas no começo aqui. A gente vai levar um tempinho, porque, querendo ou não, é um trabalho que a gente faz aqui. A gente precisa falar de vez em quando. Mas já vou fazer um aviso aqui, antes que a galera já fale assim: os caras estão querendo fazer episódio da China, com tudo que tá rolando com a China, que não sei o que, ó. Cara, me erra. Tá? Então, a gente tava com... É bom começar a agradar a China. É uma boa ideia. Já estraga tudo que ele falou antes. Esse é o Guto. Mas enfim, gente, não tem nada a ver, né? Calhou, acabou caindo aí, tá rolando essas tretas da China aí com Estados Unidos, mas, cara, tava na nossa pauta, tava no nosso caminho. Essa pauta já está pronta há pelo menos um mês ou mais. E pauta na mão faz tempo. Pauta na mão faz tempo aí, e a gente tá pra gravar isso faz muito tempo. Desde quando a gente fez o episódio de Ufologia Medieval, e a gente avisou que teriam episódios com essa ideia, né, de falar da ufologia de outros lugares, ufologia da antiguidade, e esse episódio sobre ufologia da China, ufologia chinesa, né? Um dia a gente vai fazer o episódio da ufologia cética. Ou ufologia cética. Pô, é massa, cara. Tá aí uma boa pauta. É uma boa pauta. É uma boa pauta isso aí. É uma pessoa bipolar. É uma boa pauta isso aí. E... Ufólogo bipolar. Mas ufologia russa é um tema da hora pra caramba. Então são coisas que a gente vai falar. A União Soviética teve bastante coisa. Tem muita coisa. Tem bastante coisa pra gente falar. Mas pra fazer um link com o episódio anterior e também relacionando com todas essas coisas que estão acontecendo hoje, né? As fontes desse episódio são duas. Um livro do início dos anos 2000, se não me engano, chamado The Chinese Roswell, né, que é o Roswell chinês, e um artigo desse mês do historiador e ufólogo Richard Dolan. Né? Então, são duas fontes ocidentais. É um inglês e um americano falando sobre a ufologia chinesa. Você não acha livro com facilidade, pelo menos chinês, falando sobre isso. Mas uma coisa interessante, na hora de montar o roteiro, né, a gente usa ChatGPT, inteligência artificial para organizar, né, estruturar o roteiro e tal. Todo mundo usa, a gente também usa. Eu quis fazer um teste. Eu peguei, assim, todas as informações que eu estava encontrando e tal, do livro e desse artigo. Resolvi colocar isso pro DeepSeek fazer o roteiro para mim. Ele disse que ele não podia fazer. Acredita nisso? Ai, que louco. Porque o roteiro fala pra caramba do Partido Comunista Chinês, do governo chinês e tal. Né? Ele não foi escrito por chineses, as informações que eu levantei. Né? Então, tinha coisa no roteiro que poderia não ser favorável ou a visão oficial do governo da China. O DeepSeek não é nem que ele fez diferente do que eu coloquei. Ele não fez. Então fica aí o link, né? Fica aí o link pro pessoal poder entender também uma questão. Bom, antes da gente iniciar o nosso assunto, quero dar as boas-vindas ao nosso novo apoiador, que é o Guilherme Torres, quase vizinho meu aqui, da cidade americana. E ele chegou na terça-feira, né? Terça-feira vai se tornando o dia oficial. Terça-feira é o dia oficial. O dia oficial da chegada dos apoiadores. O Ricardo cantou a bola, né, no episódio passado, falou: terça-feira é o dia de chegar o apoiador. Então, gente, você tá ouvindo no episódio nessa terça-feira? Faz a moral, né? Vem fazer parte do nosso grupo de apoiadores. E eu vou tirar esse começo do programa para falar do nosso grupo de apoiadores, porque a gente sempre coloca, né, aqueles trechozinhos no meio do episódio para falar sobre e tal, só que é muito curto pra gente não gastar muito tempo no começo do episódio falando essas coisas, porque lá atrás, no começo do podcast, a gente usava muito disso, né, de falar o começo do episódio, falar disso, a gente falou, vamos parar um pouco, vamos jogar, vamos diluir isso no episódio, ficou bom, a gente gostou,
economiza muito tempo, até pra mim na edição ajuda bastante, mas ao mesmo tempo, de vez em quando é bom a gente dar uma enaltecida nesse trabalho de questão de apoiadores, porque a gente depende muito do grupo de apoiadores. Querendo ou não, isso que a gente faz aqui é um trabalho, a gente se diverte, a gente gosta, mas a gente gasta uma energia, né, fazendo isso. A gente gasta energia montando pauta, raciocinando o que vai fazer, gasta energia com a edição depois, gasta energia pensando o que vai vir no próximo episódio, daqui 2, 3, 4 episódios o que a gente vai fazer, enfim, né? Alimentando o Instagram também. Não, isso só falando do podcast, né? Aí sobe pra YouTube, alimenta o Instagram o tempo todo, fala com a galera no grupo de apoiadores. A gente é muito ativo no grupo de apoiadores, a gente conversa bastante no grupo de apoiadores, né? Só o Eduardo fica mais quietinho na dele, mas summonar ele aparece e manda um áudio de 7 minutos, né? Então é isso que acontece no nosso grupo de apoiadores, fora o papo que a galera tem lá dentro. Então, primeiramente, agradecer a galera do grupo de apoiadores. O Ian tá com uma meta aí, né? Ele vem sendo o profeta da meta, falando que até o meio do ano a gente vai chegar ali na marca de 100 apoiadores no nosso grupo. Ashtar, ouça ele, e que a gente, né, gostaríamos bastante, né, de chegar nessa meta aí. Mas a gente depende da vontade de cada um, né? Da intenção de cada um, tá? Então, gente, considere fazer parte do nosso grupo de apoiadores. E é legal que o nosso grupo lá, ele é o feedback mais rápido, mais direto que a gente recebe dos episódios. Sim, exatamente. Considere isso, tá? Fazer parte do nosso grupo de apoiadores, você não vai se arrepender. O pessoal que entra lá gosta bastante. E assim, eu não quero entrar no grupo de apoiadores, mas eu quero apoiar o projeto. Perfeito, não tem problema nenhum. A gente também tem dentro do grupo, a gente tem a aba só de notícias. Então a gente joga as notícias lá, você faz parte da comunidade, você não fica dentro do grupo, porque o grupo pega fogo mesmo. Tem hora que o grupo fica impossível, né? A galera fala bastante, o pessoal interage bastante. E ao mesmo tempo tem dia que fica tudo quieto, né? Pra vocês terem uma ideia, nesse exato momento que a gente tá gravando, o pessoal tá falando de música. Eles estão colocando ali as músicas que eles estão ouvindo no dia, né? É um grupo que ficou muito gostoso. Tem todo tipo de gente ali, todo tipo de conversa. Daqui a pouco vem alguém, traz um vídeo de OVNI e o assunto muda. O assunto volta, né? Isso é uma coisa que o pessoal sempre fala, como que eles acham incrível como que o nosso grupo, ele fala e volta na ufologia de novo. E ao mesmo tempo, ufologia é um assunto que você não consegue falar o tempo todo dele. Não tem como você o tempo todo ficar falando de ufologia. Então a gente tem um papo bem aberto dentro do grupo, tá? Então considere, o link do Apoia-se está sempre na descrição do episódio. Então muita gente às vezes vem perguntar, como que eu faço para apoiar? O link do Apoia-se sempre está na descrição do episódio. E se você não conseguiu achar, manda mensagem pra gente no Instagram. A gente manda o Apoia-se pra você. Queria deixar um abraço também pra galera que escuta a gente no YouTube. Exatamente, é o que eu ia falar agora. É o que eu ia puxar agora. É bem curioso que, assim, tem uma galera que ouve a gente no YouTube que a gente tem menos contato, participa menos, às vezes, de Instagram, essas coisas, mas que tá sempre lá, sempre comentando. Sim. E é uma galera totalmente diferente, né? Isso é muito interessante. É um outro público. A gente descobriu que a gente tem um outro público. Depois que a gente começou a alimentar o YouTube, um outro público apareceu. E é maneiro que sempre tem ali uma galera comentando e pessoas diferentes comentando os episódios. Isso é muito maneiro. Mais pra frente a ideia é que de repente a gente crie, né, um projeto de apoio pelo YouTube também. Tem os membros, né? O grupo de membros e tal. Mas mais pra frente é uma coisa pra gente poder pensar. Estamos em falta ainda de fazer uma live. Mas assim, gente, nós três somos 3 trabalhadores brasileiros e a vida é corrida, né? O Guto tem filho, o Duarte tem filho, eu não tenho filho, mas tem minha esposa, a gente tem uma outra vida além do podcast. Então, a gente acaba não conseguindo conciliar 100% da maneira como a gente queria, né? Um dia, quem sabe, viver somente gerando conteúdo? Quem sabe, né? Mas hoje não dá. Então a gente tem que ir ponderando para não parar tudo de uma vez, porque senão a gente desanima e para tudo de uma vez e não é uma coisa que a gente quer. A gente vai colocar na categoria de apoios lá
colocar um apoio de R$1 milhão. Aí fechou. Aí quem quiser, fechou. Aí pronto. Quero mandar um recado pro ouvinte, não vou citar o nome, pro ouvinte que mandou uma mensagem pra gente no Instagram há uns 15 dias atrás, falando do quanto que a gente ajudou ele na depressão. Cara, isso pra mim é a zerada de vida. Eu tava conversando com o Kling sobre isso aí, o Kling falou, cara, eu posso ter... E ele que ainda comentou, ele falou, pô, eu ia falar disso no episódio, que ir ser entrevistado pelo Jô foi uma zerada de vida, mas a zerada de vida foi o dia que ele recebeu uma mensagem semelhante a essa. Né? Então, cara, a gente entende, né, o que você tá passando, e você que tá ouvindo, qualquer pessoa que tá ouvindo... A gente já passou também. A gente já passou. Eu vi nos últimos um mês aí, eu tive que procurar ajuda psicológica, porque eu também dei precisei, né, de um apoio psicológico, né, comecei a fazer terapia. Então, assim, a gente não tá imune dessas coisas. O podcast é um podcast de ufologia, mas também hoje nós temos um público muito grande pra gente poder chegar e falar de outras coisas e poder conscientizar também as pessoas. Eu acho que isso acaba acontecendo, cara, porque o próprio podcast é uma terapia pra gente. Exato. Então acaba sendo uma terapia pra outras pessoas também. Exatamente. Você que tá ouvindo, se você tá passando por um momento difícil e você quer conversar e tal, mas eu não consigo entrar no grupo de apoiadores. Cara, manda mensagem pra gente no Instagram. Né? A gente sempre que a gente pode, a gente tá respondendo, né? A gente ainda não chegou no nível de receber tanta mensagem que a gente não consegue responder, tá? Então, tenham ciência disso, vocês não estão sozinhos, e enquanto a gente conseguir, a gente vai continuar aqui fazendo essa mensagem, eu falo pra vocês que, pelo menos pra mim, me deu um gás absurdo pra fazer pelo menos mais 70 episódios. Então, é algo que a gente não esperava, né? A gente não tem noção do quanto que o podcast cresceu até a gente receber uma mensagem dessa. Então, a gente fica muito grato por esse tipo de informação, tá? E para finalizar, como o Guto já falou, a questão do YouTube. Gente, vai lá no YouTube, ativa o sininho, dá um joinha para nós lá também. Né? Eu gosto de ouvir pelo Spotify, não tem problema, mas o YouTube vocês sabem como é que é. Então vai lá, entra lá no YouTube, dá um joinha, não precisa ficar ouvindo por lá, tá? Mas só de você se inscrever e dar o joinha, já ajuda pra caramba. A gente tem quase 5.000 seguidores no Spotify, e o nosso YouTube ainda tá com 1.200, chegando a 1.300. Então tem muita gente ainda que não segue a gente no YouTube. O nosso Instagram tem 11.000 seguidores, né, e que não estão aqui e não estão no YouTube. Então, fazer esse pedido pra vocês, não custa nada. Pô, não consigo apoiar, queria apoiar, mas não consigo. Pô, quer dar um apoio da hora? Segue tudo que tiver pra seguir. Segue Spotify, YouTube, segue tudo, tá? Sempre curtindo, sempre compartilhando. E por fim, uma coisa que há muito tempo a gente não fala e eu tava anotando esses dias. Galera que escuta, principalmente pelo Spotify e pelo Apple Podcast, avalia o podcast, avalia o episódio, coloca lá 5 estrelinhas. Isso faz com que o podcast seja recomendado. É outra forma de ajudar. E tem muita gente que não faz. Né? Eu tava vendo lá, eu falei, cara, faz tempo que a gente não fala disso aqui e as estrelinhas estão lá paradas. Né? Faz muito tempo que a gente não fala. Então, pô, tá ouvindo? Entra ali, avaliar o podcast... 5 estrelinhas. O Spotify é burro pra caramba nisso, né? Ele não é fácil você encontrar esse negócio das estrelinhas tão simples assim. Você tem que ir lá, apertar nos 3 pontinhos lá, avaliar o programa, aí tem as estrelinhas. Mas dá essa moral pra gente, tá? Pra gente poder continuar fazendo esse trabalho e cada vez mais gente chegar no nosso podcast. No último mês, muita gente chegou, muita gente mesmo. Né? A audiência aumentou, os seguidores aumentaram, os apoiadores aumentaram significativamente, e isso dá um gás absurdo pra gente poder continuar. Beleza? Guto, Eduardo, considerações finais? Não, vamos. Caralho, 20 minutos pra começar. Nossa. 20 minutos. Gente, desculpa, mas era necessário, né? Era necessário. É algo que faz muito tempo que a gente não fala.
A gente precisava dar esse toques. Eu vou reclamar agora. Vamos então ao nosso episódio sobre ufologia chinesa. Sua opinião é importante pra gente. Curta, comenta e compartilhe este episódio para nos ajudar a crescer ainda mais. Com sua civilização milenar, a China tem um papel pouco explorado no estudo global dos OVNIs, ou UAPs. Enquanto o Ocidente debate casos como Roswell, Varginha, Operação Prato, os chineses realizam investigações discretas envolvendo governo, militares e cientistas. Essa abordagem, moldada por fatores culturais e estratégicos, é única e pouco compreendida fora do país. A ufologia chinesa mistura mistério e contradições. Cientistas rastreiam objetos estranhos, pilotos relatam encontros com naves, e o governo, ao mesmo tempo que estimula a pesquisa, controla rigidamente a narrativa. Ao contrário do Ocidente, onde a transparência cresce aos poucos, na China, o tema é tratado como questão de segurança nacional. Mais do que simples avistamentos, o estudo dos OVNIs na China acompanha os momentos políticos e sociais do país. Das turbulências da Revolução Cultural, à ascensão como potência global, a forma como os chineses lidam com o fenômeno reflete sua própria visão sobre o desconhecido. Meus amigos, pergunto a vocês então, começando por meu caro Gustavo Cornacchione, para a gente iniciar os trabalhos. Como que é essa questão da tradição da China, né? E em todos esses milênios, essa questão da China. Eu acho que antes da gente entrar de fato dentro da questão da ufologia chinesa, é interessante a gente entender um pouquinho da cultura ali daquele povo para a gente poder debater com um pouquinho mais de propriedade. Bom, cara, para começar, a gente tem que lembrar que assim, a história da China é uma das mais longas e das mais contínuas do mundo, né? Ela remonta aí a mais de 5.000 anos. Quando você vê o History Channel falando de Suméria, Anunnaki, aquelas coisas, a China já estava construindo sua história naquela época. E isso só já é uma coisa muito impactante, né? Porque você imagina se a Suméria tivesse durado todo esse tempo, existisse até hoje daquela forma, uma tradição contínua, uma sabedoria que foi evoluindo e foi se mantendo. É isso que acontece com a China. A gente tá falando de uma cultura de 5.000 anos, né? Desde as primeiras dinastias, né? E agora vai começar a parte de humor do episódio, que é a gente tentando falar nomes em chinês. Então, assim, eu vou falar do jeito que eu leio, tá? Não sei se a pronúncia é essa. Mas desde as primeiras dinastias como Xia, Shang e Zhou, a civilização chinesa ela foi desenvolvendo sistema de escrita, filosofia, organização política. No Império Qin, no século III, ele unificou o país sob o comando do primeiro imperador, século III a.C., muito tempo atrás. Qi Shi Huang padronizou a moeda, a escrita, iniciou a construção da Grande Muralha. Então, posteriormente, vieram outras dinastias que expandiram o território, fomentaram o comércio, avançaram em áreas como astronomia, medicina, tecnologia, e isso tudo foi consolidando a China como uma potência cultural e econômica, não apenas agora, né? Mas ao longo de toda a história. Você teve ali o Império Mongol também, que dominou um território vasto. A China nunca foi
coadjuvante na história. A gente se acostumou a pensar isso no século XX, mas isso foi a exceção. Né? Aí, nos séculos seguintes, né, naquela época, a China passou por períodos de grande crescimento e de declínio. Ela teve várias invasões, guerras civis, muitos problemas internos. A última dinastia do país caiu em 1912. Então, até 1912, a China foi um império, uma monarquia. Por mais de quase 5 mil anos. E aí ela deu lugar à República da China, e mais tarde a fundação da República Popular da China, em 1949, né, com a Revolução Comunista, sob o comando do Mao Tse-tung. Então, desde essa revolução em 1949, a gente já estava vivendo a Guerra Fria, né? O país ele passou por muitas transformações políticas, econômicas, e hoje é uma das maiores potências globais, né? E, assim, importante lembrar que, assim, apesar das mudanças que a China passou, né, ela mantém uma forte conexão com o passado dela. E ela preserva ainda tradições filosóficas e valores que ainda influenciam a sociedade e a cultura. Né? Como eu falei, são 5 mil anos de tradição que não se apaga por mais que haja uma revolução cultural e todas as tragédias humanas que ela causou no processo. São conhecimentos e hábitos e toda uma cultura que está muito arraigada. Né? Vamos então entrar na questão das histórias antigas dos OVNIs na China, Edu. Como o Guto mencionou, a China tem talvez a história mais antiga contínua da humanidade, né? enquanto país, enquanto povo, enfim. E essas histórias de relatos ufológicos, elas acompanham a história geral da China ao longo de todo esse tempo. Muitas lendas que são passadas ao longo da história da China e são vistos como um reflexo de um fascínio que antigamente a China tinha por fenômenos celestes ou outros fenômenos naturais, na verdade podem ter origem em eventos mais estranhos e que hoje, mesmo que não sejam ligados àquilo que hoje a gente chama de UAPs ou OVNIs, enfim. Existem relatos mitológicos antigos que falam de figuras como o Senhor Yao, que teria voado em uma máquina aérea, né, uma máquina voadora, por volta de 2200 a.C. E também dos sacerdotes taoístas Xian, que supostamente já podiam voar também. Durante a dinastia Han, em 139 a.C., uma luz brilhante foi vista no céu e causou pânico pela população. E em 618 d.C., existe o relato de uma nave celestial de um material muito resistente, foi levada até o Palácio Real. Então esses são alguns dos relatos que existem de épocas aí muito, muito antigas, né? E mais dois, assim, para a gente fechar rapidamente. O estudioso Shen Kua, no período Song, que foi de 960 até 1127, ele relatou um objeto voador parecido com uma pérola incandescente. E, mais recentemente, em 1892, uma pintura de Wu Yuru retratou um objeto vermelho e brilhante em forma de ovo sobrevoando Nanjing. E não tinha nenhuma explicação para aquele objeto que foi visto ali. Então essas são algumas histórias, alguns relatos, né, que foram registrados ao longo da história da China em diferentes épocas, que são exemplos de casos ufológicos que aconteceram. Hoje, especificamente, o nosso foco não é entrar nesses casos em si, mas só para a gente ter uma noção básica do que aconteceu ao longo desse tempo. Eu acho que mais do que procurar por valores de provas para entender o fenômeno nesses relatos, eles têm também uma importância cultural muito grande. E mesmo com a modernização que aconteceu no século XX, o controle ideológico que aconteceu no período do Mao Tse-tung, e essas histórias elas nunca foram totalmente apagadas da cultura chinesa.
elas ainda são contadas e registradas em livros, hoje estão na internet, embora para algumas histórias especificamente existe um controle maior do governo chinês para falar a respeito disso. O Guto falou sobre a tentativa de trazer esse roteiro para vocês através do DeepSeek, não conseguiu. A gente sabe que a China ela tem quase como que se fosse uma internet separada hoje, né? Então, se uma empresa tem 20 funcionários que acessam a internet, ela precisa destinar um deles a vigiar os outros, porque o governo impõe isso e existe uma série de coisas que as pessoas não podem acessar na internet. Então, se você fala, por exemplo, sobre o massacre da Paz Celestial, você pode ser preso, né, e levado para uma espécie de campo de concentração, enfim. E essas informações elas são muito controladas. Cara, a rede social lá na China, eles usam as deles, né? Sim. Você não vê chinês no Facebook. Não, existem cópias das principais redes sociais ocidentais, né? O Facebook, exato. O Instagram, o X agora, né? Que era o Twitter. Eles têm cópias de tudo isso. O próprio... Eu acho que era o Snapchat ou era o Vine, não sei, que eram vídeos bem rapidinhos também, eles fizeram cópias, mas O próprio Google, né? TikTok. Isso, TikTok, obrigado. Mas a gente tem uma separação aí, e nessa rede separada, as informações são controladas e muita coisa não pode ser veiculada. Se for, automaticamente ele já flaga você ali no sistema e o governo vem fazer uma visita na tua casa. Ter acesso a essas informações é um crime e algumas informações ufológicas entram nessa lista. Mas aí a gente pode falar sobre isso mais pra frente aí no episódio. É interessante uma das coisas que vocês citaram, que as pessoas elas esquecem muito essa questão da antiguidade da China, né? A gente brincou no começo do episódio com a questão do... né, eu brinquei com a questão do Kung Fu Panda. Eu sempre gostei de fazer uma comparação, até quando a gente fala de questão religiosa, o quanto que a China vem antes das histórias da religião, a China vem muito antes, né? E no Kung Fu Panda, no Kung Fu Panda 3, tem uma cena muito interessante, que é mais pro final do filme. Os pandas, eles fazem um negócio lá com as mãos, que é o tal do reiki. Né, hoje as pessoas aqui chamam de reiki. O reiki, ele é algo chinês, né? Ele é algo trazido da China. E aí, se você para pra pensar, o reiki nada mais é do que o benzer, né? Quando você benze, né? Quando aqui... né? Tem tomar passe. Isso, exato. Essas práticas de imposição de mão, assim, pra passar uma energia ou fazer alguma coisa, isso aí vem muito do Oriente, né? Tudo a mesma base. Espalhou no mundo todo. É tudo a mesma base. Essa questão de energia do universo e tal, acaba tendo uma base muito oriental. Então, é interessante a gente lembrar disso, né? Que a China, ela pode não jogar para todo mundo ver a questão ufológica, mas não quer dizer que eles não estão de olho, né? Eles só são mais reservados e não fica fazendo alarde para todo mundo. O que, na minha opinião, hoje, eu gostaria muito que os Estados Unidos, por exemplo, que vem fazendo um trabalho muito forte em cima e tal, eles estivessem um pouco mais quietos. Porque eles estão fazendo muito alarde e está começando a gerar um desconforto no meio da ufologia de que, tá bom, só é mais um. Né, as pessoas, é mais um, né? Então, assim, o David Grush, no ano retrasado, fez um auê. Foi legal, todo mundo falou, pô, olha, denunciante, maneiro. O ano passado, ou melhor, no começo desse ano, o ano passado, quando que foi a segunda audiência? Eu já nem lembro mais. Foi em novembro. Foi no ano passado, né? 2024. Na segunda audiência, o pessoal já não tava ligando muito mais. O livro do Lu Elizondo, muita gente falou quando saiu, mas depois ninguém liga mais. Jake Barber tá aí falando coisa, o pessoal já nem tá ligando muito mais. Saiu o segundo episódio do Skywatcher, a galera tá cagando pra isso aí. Então o pessoal meio que cansou dessa galera. Perdeu um pouco a credibilidade, né? Perdeu a graça, tá perdendo a graça. Então, nisso a gente acaba voltando ao que a gente tava fazendo. Então, tipo, vamos falar do que a gente tem aí de ufologia. Vamos largar um pouco esses caras pra lá. Ver uma coisa mais concreta e a gente fala. Uma notícia realmente efetiva, né? A gente acaba falando. Então, pra vocês terem uma ideia, que existem outros lugares sim, com uma casuística, e a China sim tem.
A China tem, o Japão tem. O Japão também tem uma casuística muito forte, tanto que ano passado o grande sucesso do Japão foi Dandadan, dos animes, foi Dandadan, que é um anime sobre ufologia. E lá no Japão é muito forte mesmo a questão ufológica. Eles trabalham muito em cima, eles debatem muito em cima, tem muita gente que pesquisa. Tá? Então não achem que o oriental simplesmente não liga para esse tipo de assunto. Vamos dando andamento aqui. Nós temos a questão também da reforma e o renascimento da ufologia. O renascimento não, chinesa. o nascimento. O nascimento. Então, meu caro Gustavo, continue. Não, porque a gente fala de ufologia, o nascimento da ufologia moderna, a criação da ufologia moderna, a partir de 1947, né? Roswell, principalmente por causa de Roswell. Mas, e antes disso, o termo ufologia não existia, mas as histórias já eram contadas. A China é a mesma coisa. Você tem um momento ali onde a ufologia passou a existir oficialmente. E antes, essas coisas estavam sempre misturadas ao folclore, aos mitos, às lendas, aos contos, né? Então, 2 anos após a morte do Mao Tse-tung, né, em 1976, em 1978 já houve um avanço significativo. Foi a publicação de um artigo no jornal Diário do Povo, que é o jornal oficial, né, em novembro de 78. Esse texto se chamava OVNIs, um enigma mundial não resolvido. E ele foi escrito por Cheng Han, editor da Academia Chinesa de Ciências Sociais. Então, foi um membro da academia, né? Foi um acadêmico que escreveu esse artigo no principal jornal chinês. Esse foi o primeiro artigo sobre OVNIs publicado na imprensa chinesa e, a partir dele, marca uma mudança importante na abordagem do tema na China, né? Então, assim, a ufologia chinesa ela já nasce oficialmente, né? Um membro da Academia Chinesa de Ciências Sociais, ele não é apenas um intelectual, ele é um membro do partido. Então, ele teve autorização do partido para escrever isso. Como o Eduardo falou, você trabalha numa empresa, tem alguém na empresa ligado ao governo para te vigiar no que você está fazendo na internet ali. Você imagina o editor da Academia Chinesa de Ciências Sociais escrever um artigo num jornal, se ele não teve autorização. Então já tem uma diferença bem grande aí, né, em relação ao Ocidente. Aqui a ufologia nasce na China já como uma medida do governo, uma aprovação. Em seguida, né, a gente tem o desenvolvimento da ufologia lá. Lembrando que esse artigo foi em 78. No final da década de 70, né, aí a gente tem uma grande reviravolta na pesquisa de OVNIs na China, devido às reformas culturais e científicas que estavam acontecendo no país naquele período, né? Durante o governo do Mao Tse-tung, especialmente durante a Revolução Cultural, falar de OVNI era proibido. Qualquer menção ao tema era um risco que a pessoa estava correndo. Com a morte dele, vem novas pessoas, assumem o poder na China, no Partido Comunista, e essas restrições chegam ao fim. Deixa de ser proibido falar de OVNI na China. Quando deixou de ser proibido, houve um aumento nos relatos de avistamento. Não quer dizer que não estava acontecendo antes. Agora, você não ia para um campo de trabalhos forçados se você falasse de OVNI. Em 79, foi criada a primeira organização oficial chinesa para estudar OVNIs. É a Associação Chinesa de Pesquisa de OVNIs, ou CURA. Surgiu a partir do Escritório de Ligação dos Entusiastas de OVNIs da China. Olha só. É tipo, sabe, um grupo de pessoas que gostam de ufologia. Eles decidem criar esse grupo para tratar do assunto. Desse grupo surge uma associação de pesquisa. Tudo isso acaba sendo, de certa forma, oficial, né? Porque você não abre uma padaria na China se você não tiver uma autorização. Mais um passo, né? Foi criado um órgão para isso. Associação Chinesa de Pesquisa de OVNIs. Em maio de 80, a organização cresceu e adotou oficialmente o nome CURA.
Em 81, ela lançou um jornal de pesquisa de OVNIs, que divulgava avistamentos para leitores na China e no exterior, em 1981. Essa revista se tornou um importante canal de informação, atraiu muitos leitores, só que cópias dessa publicação são extremamente raras de se encontrar hoje. A organização ela se expandiu rapidamente, estabelecendo mais de 40 filiais por toda a China e reunindo milhares de membros até meados da década de 80. Essa organização ela teve 40 filiais. Se você tem uma empresa que tem 40 filiais, você tem uma grande empresa aqui no Brasil. Então, a China tinha uma organização de pesquisa de OVNIs que estava presente em 40 cidades. É muita coisa. Mais uma vez, uma coisa organizada com aval do governo. O governo sabia que aquilo estava acontecendo. Contribua com O Contato no Apoia-se e tenha acesso a conteúdos exclusivos, grupo de apoiadores e muito mais. apoia.se/O Contato Podcast. Depois de tudo isso, nós temos ainda Paul Dong. Qual que é o caso em questão, meu caro Eduardo Oliveira? O Paul Dong é um nome central aí nessa estruturação da ufologia na China, né? Ali a gente tem a mistura de práticas tradicionais com pesquisa científica na pesquisa de OVNIs, e o Dong é o melhor exemplo disso. Ele nasceu na China continental e depois foi para os Estados Unidos. Ele se tornou uma ponte entre as comunidades que pesquisavam OVNIs na China e os pesquisadores ocidentais. E ele contribuiu regularmente para aquele jornal de pesquisa de OVNIs da Cura. O Dong também explorou muito o Qigong, que é uma coordenação de postura corporal, movimento, respiração e meditação, com finalidades medicinais, espirituais e também para o treinamento de artes marciais. Ele se tornou um mestre de Qigong. Frequentemente ele escrevia sobre essa prática tradicional, né, e como ela poderia se relacionar com o fenômeno ufológico. Essa abordagem não era apenas dele, né, entre os pesquisadores chineses, muitos outros também buscavam integrar essa espiritualidade antiga com a investigação ufológica moderna. E essa síntese parece ter caracterizado todo esse período da ufologia chinesa. Por meio de traduções e publicações, o Dong trouxe muitos casos de OVNIs chineses ao público ocidental. Talvez mais do que qualquer outra pessoa, ele aumentou a consciência internacional sobre o fenômeno ufológico na China. Então ele foi o principal veículo dos casos ufológicos da China para o mundo. Depois que o governo passou a permitir o estudo público de OVNIs, como o Guto falou, houve um aumento significativo de avistamentos pelo país inteiro, e o Dong documentou tudo isso em um livro de 1983. Esse livro cobre casos até 82, mas é claro que os avistamentos continuaram ao longo de todo esse período, sugerindo que muitas regiões da China hoje ainda são hotspots, né? Pontos em que existem mais avistamentos do que na maior parte dos lugares, como existem alguns nos Estados Unidos, no Brasil, no México, enfim. A falta de acesso amplo a esses casos no Ocidente, até pela questão do controle de informação, como a gente falou, não diminui a relevância desses casos, claro, e existe um número muito grande de avistamentos nos anos 70 e 80, o que reforça a importância da China nesse fenômeno. A gente chegou a separar alguns casos que foram documentados pelo Dong. A gente não vai passar todos agora, depois a gente fala sobre isso, mas para citar apenas um caso específico que ele chegou a registrar, a gente pode chamar ele de Noite Oficial dos OVNIs da China, que aconteceu em junho de 1982. E houve uma onda de avistamentos nesse mês, e especificamente na noite do dia 18 de junho, você teve ali alguns avistamentos que aconteceram em sequência, né? Então, às 9h10 da noite, na Grande Cordilheira de Xingaling,
2 objetos luminosos foram vistos, um deles girando e emitindo luzes vermelho-douradas, e os 2 desapareceram depois de um tempo, para reaparecer mais tarde. Às 9h57 no norte da China, pilotos da Força Aérea encontraram um OVNI luminoso, descrito como verde amarelado, que girava anéis de luz e expandia-se rapidamente, causando falhas nos sistemas da aeronave. Então esses caças foram despachados... 40 minutos depois, hein? 47 minutos depois. Esses caças foram despachados para identificar esse objeto, e quando se aproximaram eles tiveram interferência nos instrumentos, né? Depois, às 10h15, em Kangping, na província de Liaoning, um anel de luz que tinha entre 10 e 15 metros de diâmetro foi visto se expandindo rapidamente para 100 metros até que ele desapareceu. E já isso foi no dia 18, mais tarde, no dia 25, em Xianjin, na região de Karamai, 2.000 trabalhadores viram um objeto em forma de disco com luzes brilhantes, deixando um rastro persistente enquanto ele se movia numa trajetória de oeste a leste. Então esse foi talvez o maior avistamento dessa onda, e por isso merece destaque. Esses avistamentos, a gente colocou aqui porque, primeiro, né, essa correlação com a noite oficial dos OVNIs, né, e também porque eles são muito curiosos. Eles mostram objetos que têm formas, características e comportamentos que são extremamente incomuns nos relatos ufológicos. Isso no mundo inteiro, tá? Não é só uma questão de ufologia chinesa. E também para mostrar justamente a persistência desses avistamentos ao longo da história da China. Então esse é um exemplo de caso que foi descrito pelo Paul Dong no livro dele. Muito bem, então temos aí o que eu acho muito maneiro nessa questão de noite oficial dos OVNIs da China, é que Brasil tem a noite oficial dos OVNIs dele, os Estados Unidos tem a noite oficial dos OVNIs deles, a China também tem a noite oficial dos OVNIs deles, e se a gente caçar, eu sei que o Uruguai eu acho que tem também, a Argentina também tem. O México tem. O México tem, então se a gente caçar, vários países tiveram essa onda ufológica de objetos que ficaram meio que... A Bélgica tem, Inglaterra tem. Então... todo lugar, cara. São evidências, né? São muitas evidências que a gente acaba tendo desse tipo de casuística. E elas acabam meio que se correlacionando, algumas delas, né? Se correlacionam em épocas. Então, que nem esse da China foi em 82, do Brasil é em 86. Então, tem uma certa proximidade ali, né? Nessa casuística aí. Na década... aquele caso da Bélgica, teve vários avistamentos, uma noite com vários avistamentos de triângulos pretos no céu. Muita gente fala que era o tal do TR-3B. Foi nos anos 80 também, não foi? Foi nos anos 70. Eu não me recordo. Eu acho que foi nos anos 80. Eu creio que foi nos anos 80. Foi nessa época também. Então, meus caros, dando andamento, o Falun Gong, né? O Falun Gong, que foi fundado por Li Hongzhi no início dos anos 90, né? Combinava práticas de Qigong, que nós citamos agora acima, com ensinamentos budistas e taoístas, focando em valores como verdade, compaixão e tolerância. O movimento atraiu milhões de seguidores, especialmente mulheres. Li Hongzhi também ensinava que alienígenas estavam na Terra, influenciando eventos humanos e controlando a sociedade com tecnologias avançadas. Ele os via como forças malignas, responsáveis por muitos problemas humanos, como poluição e doenças. O movimento ganhou atenção em círculos de OVNIs, mas gerou controvérsias entre pesquisadores, com alguns apoiando a visão espiritual e outros criticando como pseudociência. Nada mudou de uns anos para cá, convenhamos, né? Nada mudou. Nos anos 90, o movimento entrou em conflito com o Partido Comunista Chinês, que o via como uma ameaça. Em 96, Li fugiu para os Estados Unidos e o movimento se espalhou globalmente, atingindo
70 a 100 milhões de seguidores em 99 e alarmou o regime chinês. Olha que louco, né, cara? Pô, um movimento, cara, ufológico. Esse negócio do Falun Gong é uma mistura de religião, seita, práticas milenares, capitaneadas por um cara que, dentre todos os ensinamentos que ele passava, ele falava abertamente de que existiam alienígenas, que eles estavam na Terra e que eles eram malvados. E as coisas ruins que aconteciam eram por culpa deles. A gente vem aí, né, em 78 a ufologia começa oficialmente na China. Década de 80 ela avança, cresce com aquela associação, com aquela organização oficial. E aí chega em 1990, surge esse movimento. E vira uma treta, velho. Uma treta essa história. Pô, mas é bem ocidentalizada a ufologia chinesa, hein? Até pelo seguinte, a gente tá falando de 99, que foi quando, né, 96, 99, que foi quando esse movimento ganhou aí 70 a 100 milhões de seguidores. É um negócio que, pelo menos, eu não tinha conhecimento. Eu não sei até que ponto isso chegou ao conhecimento das pessoas, sabe? Então, tipo, 70 a 100 milhões de seguidores no Brasil, no mundo inteiro, ou só na China? Nesse caso era só na China. Lembrando que, quando a gente fala de 70 a 100 milhões, pro brasileiro é um negócio muito louco, porque o Brasil tem ali, tá beirando os seus 300 milhões de habitantes. Mas a China, já nessa época, eu acho que já tinha batido a marca de 1 bilhão, pelo menos. Acho que sim, mas independente disso até mesmo, cara. Não pode ter nada fora do partido. Uhum. Então, de repente, você tem uma organização, 100 milhões de pessoas, pensando umas coisas e realizando umas coisas ali. Independente se o partido apoia ou não, é perigoso ter uma organização tão grande assim, meio que fora do controle. Uhum. Essa é a grande questão. Aí você tem dezenas de milhões de pessoas depois que ele fugiu para os Estados Unidos, né, e começou a divulgar isso para o mundo inteiro, e aí pessoas no mundo inteiro começaram a se identificar e seguir e tal. Agora, sobre a questão da pesquisa ufológica ali, mesmo esses movimentos que ganham uma atração muito grande, do jeito que o Partido Comunista controla as coisas e vigia e tudo mais, é claro que numa organização como a Cura, como a gente falou, para que exista a permissão do partido para que isso possa acontecer, certamente existe supervisão, nem que não seja declarada, entendeu? Existe alguém do Partido Comunista acompanhando aquilo ali. E aí, quando eu digo Partido Comunista, entenda o Estado, o governo, enfim. Pode ser inteligência militar, pode ser polícia, mas existe alguém do Estado de olho naquilo ali. Curte o nosso podcast? Junte-se a nós nas redes sociais para debates, enquetes e muito mais. Não segue ainda? Então para aí rapidinho, segue a gente e volta aqui. O link está na descrição. Odô, aproveitando que você está falando do Partido Comunista, né, dessa questão do Partido Comunista Chinês, como que foi esse negócio? Por que ele ficou aterrorizado com o Falun Gong? Em 89 aconteceu o massacre da Praça da Paz Celestial, né, que é uma das coisas que você não pode pesquisar, né, na internet chinesa. E aí, quando apareceu então essa prática, né, esse movimento, o Partido Comunista entendeu que isso poderia se transformar numa espécie de ameaça à autoridade, né? Esse movimento não pregava nenhum tipo de revolução, não, era baseado, né, na verdade, na compaixão, na tolerância e tal, e milhões de pessoas passaram a
a se identificar com isso e a praticar e, consequentemente, a desafiar o controle ideológico do Estado, que não anda junto com verdade, compaixão, tolerância, etc. Então, até movidos por espiritualidade e crenças no cosmos e naqueles seres extraterrestres. Então, essas pessoas, elas entendiam que essa forma de ver o mundo contradizia aquilo que o governo dizia para elas. O Lee Hongzhi era o líder carismático desse movimento e ele tinha uma capacidade de mobilização muito rápida desse grupo. E isso despertou a atenção do governo, com relatos até indicando que esse movimento tinha influências dentro das Forças Armadas e até dentro do próprio partidão. Em abril de 99, houve um protesto pacífico com milhares de membros desse movimento que cercaram o centro do poder em Pequim, e isso foi visto como uma afronta direta ao partido. Então, embora não tenha tido nenhum intuito violento e tal, o simples fato de que essas pessoas se manifestaram ali, é claro que o partido não gostou. A repressão realmente começou em julho de 99, o protesto foi em abril, quando foram feitas diversas prisões dessas pessoas, passaram a censurar o movimento. Algumas das pessoas que foram detidas foram torturadas, pessoas que mesmo que não tivessem sido presas foram perseguidas. O líder Jiang Zemin, ele ordenou a erradicação desse grupo, inclusive foi criada uma força secreta, o Escritório 610, para coordenar essa campanha de erradicação do Falun Gong. E em poucos meses, dezenas de milhares de pessoas que eram seguidores do Falun Gong foram detidas e os materiais desse movimento foram destruídos. Esse regime, inclusive, usou uma encenação em 2001 de uma suposta autoimulação de praticantes para justificar mais ainda a repressão. Apesar das denúncias internacionais que foram feitas e da simpatia, né, que esse grupo conquistou fora da China, a gente falou que foram dezenas de milhões de seguidores pelo mundo, o governo seguiu essa campanha de repressão de forma brutal, não só contra o Falun Gong, mas com qualquer forma de organização independente que contraria suas visões. Esse foi um acontecimento que marcou profundamente a sociedade chinesa. Claramente o partido quis usar o Falun Gong como exemplo e isso afetou a pesquisa ufológica no país, mostrando o quanto o regime chinês estava disposto a sufocar ameaças ao seu monopólio ideológico. Então, por envolver a crença em extraterrestres, acabou tendo consequências para a pesquisa ufológica também. Essa questão do massacre da Praça da Paz Celestial foi em 89. Isso aí foi uma grande revolta que teve na China, capitaneada principalmente por estudantes, né? E acabou com uma das maiores imagens do século XX é daquele homem chinês que tenta parar um desfile de tanque sozinho. Isso aí foi naquela ocasião. E isso deixou uma marca no governo chinês. Foi a maior revolta até então. Eles estavam de alertas ligados. No ano seguinte, surge uma organização como o Falun Gong, né? Uma coisa orgânica, que não surgiu de dentro do partido. Tem ideias totalmente independentes da cartilha do Partido Comunista Chinês, daquilo que é aprovado, né? Ideias totalmente independentes, com muitos adeptos, inclusive militares e membros do próprio partido. Então, assim, na cabeça dos comandantes da China, dos poderosos, dos líderes, basta uma ideia surgir ali. Esse que é o problema. Mesmo que eles não... porque o Falun Gong ele não estava pregando nenhuma revolução. Ele não estava... Desde o início, apesar de tudo, o Lee Hongzhi ele não era inimigo do governo. Ele não falava de política, basicamente. Tinha toda uma... É que a doutrina que ele explicava batia de frente com o que o Estado falava. Então você está falando sobre verdade, compaixão, tolerância e falando muito sobre o indivíduo. É uma coisa que fala muito sobre você, sobre o indivíduo, como você se portar. E ali o que importa é o coletivo, né? É a massa. Tem um choque aí. E o medo de ter passado por uma coisa muito recente, muito difícil, a China já estava com o pé no acelerador para reprimir qualquer coisa desse jeito.
aquela organização que nós falamos, né, a CURA, Associação Chinesa de Pesquisa Ufológica, a partir disso, né, ela começou a ter muitos problemas internos. Em 1992, 2 anos após o surgimento do Falun Gong, né? E a preocupação dos membros da CURA era sobre a influência do que eles diziam ser pseudociências, como o Qigong, pela tradição milenar da China. Especialmente o crescimento do movimento Falun Gong. O Falun Gong também incorporava técnicas do Qigong. Para manter a credibilidade da organização e se alinhar com a ideologia estatal, a CURA resolveu reafirmar o seu compromisso com métodos científicos e com o materialismo dialético. A partir do surgimento do Falun Gong, a CURA, que desde o seu início já fazia uma mescla da tradição chinesa, da cultura, da filosofia, com a ciência na pesquisa ufológica, ela, pela postura do Falun Gong, ela se sentiu impulsionada a negar aquilo e se tornar mais materialista e mais científico. Mas apesar disso, em 97, a CURA perdeu o reconhecimento oficial pelo governo. E aí ela foi forçada a se dissolver. Então, em 97, a CURA deixa de ser um órgão oficial do governo. Os grupos regionais que ela tinha, naquelas 40 filiais, né, eles continuaram atuando de forma independente, mas sem direção clara. Também imagino que pode ter sido um pouco mais perigoso, né? Agora eles estavam atuando por fora dos parâmetros do partido. Foi então que uma dessas filiais da cidade de Dalian liderou a criação de uma nova entidade, a Associação Internacional Chinesa de Ufologia, ICUA, fundada em abril de 99, no auge da crise do Falun Gong. Então, para se proteger politicamente, ela foi registrada em Hong Kong, aproveitando que o sistema legal de Hong Kong era mais flexível. Coincidentemente, essa reestruturação ocorreu num momento de aumento de avistamentos de OVNIs na China e maior atenção da mídia ao tema. O governo ele encerra as atividades da CURA. Uma dessas filiais cria uma nova associação, Associação Internacional Chinesa de Ufologia. Eles decidem se legalizar, né, para evitar problema com o governo, mas de uma forma que mantenha um certo nível de independência, talvez, e eles fazem esse registro deles em Hong Kong. Né? Hong Kong que tinha uma certa autonomia em relação ao governo chinês. Curioso, né? Tudo que vai relacionado à ufologia na China, o governo é um ator presente. Nos Estados Unidos também, em todo o país, mas aqui é muito mais escancarado, né? É muito mais controlador, né? Assim, nos Estados Unidos até existe... Estados Unidos, aqui no Brasil, enfim, existe uma liberdade total para você montar um grupo de ufologia, começar a tentar conversar com as pessoas sobre o assunto e tal. Na China, não. Se você montar um grupo de pesquisa ufológica por conta própria, talvez, a depender aí da dimensão que a coisa tenha, você pode ter problemas. O interessante é a gente ver que depois de um tempo, aliás, não muito distante da história, né, contada, começa a surgir a ufologia científica na China. Então, a partir dos anos 2000, a ufologia chinesa passou por uma mudança significativa. Ela abandonou essas práticas espiritualistas ligadas ao Qigong e adotou uma abordagem mais científica e racional para manter o apoio do governo. Então, se a gente for colocar mais ou menos nessa questão que a gente está vendo agora nos Estados Unidos, né, do Jake Barber e tal, seria um movimento mais ou menos parecido com isso, né, o Qigong, que é essa questão de usar os psionicos e tudo mais, então é uma coisa meio espiritualista, né, energia e coisas da mente para conseguir invocar o OVNI. Mistura um esoterismo no meio. Isso. E aí, na China, eles pararam com isso. Falaram, não, o negócio é científico mesmo, para poder manter o apoio do governo. Então, publicações como
Journal of UFO Research deixaram de abordar avistamentos e passaram a focar em ciência e tecnologia aeroespacial. Grupos como a Sociedade Ufológica de Pequim e o Centro de Pesquisa Ufológica de Xangai ganharam destaque. A primeira segue uma linha materialista e científica, evitando explicações paranormais. A segunda, liderada por engenheiros, analisa casos com precisão técnica, atribuindo a maioria dos avistamentos a fenômenos naturais ou ilusões ópticas. Hoje, a ufologia oficial da China segue uma linha cética, parecida com os estudos do SETI. Aí, Guto, ufologia cética, cara. Tá vendo? Tá vendo? Não é tão balela. Não tá feito o episódio. Já tá. A ufologia cética é a ufologia da China. Mas é interessante porque eu acho legal esse ponto, que é justamente como a gente brincou, né? De que o debate da ufologia esotérica com a ufologia científica vem até hoje, né? Hoje nós estamos vendo um debate muito grande em cima disso aí, mas nós temos aí uma padronização na China para um tipo de ufologia, ou seja, o governo chinês abraça essa questão, coloca como foco, ó, se vocês forem pesquisar isso aqui, não me vem com papo de espiritualidade que a gente não vai apoiar. A gente quer ver o físico, quer ver o negócio certo ali funcionar, né? Quer ver o negócio físico mesmo, né? Então isso que acaba sendo interessante. Com respeito, né, a galera esotérica, né, que curte mais uma ufologia esotérica, e muitas vezes vem perguntar pra gente de um conteúdo mais esotérico, mas vocês já perceberam, a gente já tem mais de 70 episódios, vocês já viram que a gente nunca chegou num papo de ufologia esotérica. Por quê? Porque nós não temos propriedade para falar sobre. E é um assunto muito delicado, né? Um assunto bem mais complexo, tal, você entrar nesse ponto de ufologia esotérica. Convenhamos que falar de ufologia científica é um pouquinho mais fácil, né? Um pouquinho mais palatável, um pouquinho mais físico. Então é um pouco mais simples da gente poder falar sobre esse tipo de assunto. Posso fazer o advogado do diabo aqui por 2 segundos? Olha só que interessante. A gente tem esses grupos que pesquisam, mas necessariamente eles precisam encontrar explicações prosaicas. Né? Então, você tem ali um grupo que é liderado por engenheiros e usa toda uma abordagem técnica. Legal, bacana, apoio. Mas e se em algum caso que eles investigarem cientificamente, os caras chegarem à conclusão de que sim, de fato existe alguma coisa anômala aqui. Olha, isso aqui eu não consigo... eu tenho todos os dados que eu preciso, mas eu não tenho uma explicação para isso. Ou eu tenho... Vamos usar um exemplo absurdamente esdrúxulo. Eu tenho aqui uma inteligência não humana, comprovadamente. Para não dizer um extraterrestre, uma nave, um artefato, alguma coisa assim. Eu tenho isso aqui, eu tenho prova científica disso. Eles podem divulgar isso? Eles podem publicar isso? Acho que não, né? Porque... Eu acho que não. Porque ali eles são permitidos a conduzir esse tipo de atividade seguindo linhas específicas e chegando a explicações específicas. Tudo bem que na pesquisa ufológica bem feita, 90 e tantos % dos casos realmente você vai encontrar explicações prosaicas. Beleza, isso não é um problema por si só, né? Isso não é suspeito por si só, para não usar a palavra problema. Mas eu acho que quando você tem esse controle de diretiva, eu acho que é justamente o contrário do que deveria ser feito. Mesmo em pesquisa científica, numa pesquisa verdadeiramente científica, sabe? Você não pode impor, olha, você vai pesquisar isso aqui, mas o teu resultado tem que ser esse. Não é assim que funciona. Mas existe esse controle ali e é assim que eles conseguem fazer. E aí a questão do advogado do diabo é a seguinte, até onde isso aí também não é uma espécie de blue book. Até onde também não tem a mão do governo ali. E aí, como eu tinha falado, pode ser por inteligência militar, pode ser por alguém de polícia, pode ser por... Sei lá, existem N formas do governo influenciar isso. E necessariamente essas pessoas receberem esse destino de darem essas informações.
e se eventualmente encontrarem algo que não se encaixe nisso, essa informação vai ser suprimida. Então, assim, eu tenho muito pé atrás, embora o ouvinte sabe, eu estimulo justamente que pessoas de ciências aeroespaciais, engenheiros, todo mundo que é realmente de áreas científicas pertinentes à pesquisa ufológica realmente participe dessa pesquisa. Mas não com não é adequado que você tenha essa diretiva de que a sua conclusão precisa estar dentro de uma gama de respostas, senão a gente não vai apoiar, você vai ter uma morte natural chinesa, talvez, sei lá, isso aí não é adequado, né? E você tem, assim, né, o controle da conclusão, o pré-controle da conclusão que você tem que chegar. A gente já, em vários episódios aqui, a gente já viu filósofos, pesquisadores, muita gente falando que esse estudo tinha que ser uma coisa multidisciplinar. Né? Importante você ter o astrofísico, o astrônomo, o físico, assim como você ter um psicólogo, filósofo, pensando sobre esse assunto. À medida que você seleciona, não, apenas essas ciências vão poder estudar isso, pode estar comprometendo a sua pesquisa. Mas se o seu objetivo é comprometer a pesquisa mesmo. Agora, eu acho que essas associações, esses grupos aí, né, são geralmente grupos de civis que criam uma associação, se registram no governo, quer dizer que a partir disso estou informando o governo que eu estou fazendo isso para que eles mandem alguém para me vigiar. Não vão ser esses caras aí que vão estar realizando as pesquisas profundas de fato. Talvez o que eles levantarem, esses aí vão ser os pesquisadores de campo, talvez, mas eu acho, com certeza, mas eu imagino que da mesma forma que os Estados Unidos, sobre esse assunto, tem duas grandes preocupações: controlar a narrativa e extrair alguma coisa disso que possa ser positivo para ele militarmente, economicamente. Eu imagino que a China deve ter a mesma preocupação, controlar a narrativa, tanto é que eles, né, fizeram o que fizeram com Falun Gong, e explorar isso militarmente também. E isso não vai ser feito com a galera civil que está indo investigar caso. Claro, certamente também é um uso de inteligência você usar essas pesquisas civis para propósitos secretos, né? Propósitos reservados da pesquisa do governo. E isso ser uma fonte dos caras. Então, justamente para não utilizar recursos do governo em si, você deixa os caras soltos até certo ponto ali. A partir do momento que eles chegam em determinadas coisas que são interessantes, você vai lá, dá um jeito, tira eles e você continua. Cara, é mais ou menos o que aconteceu com o Cioane no Brasil, né? Lembra que o Cioane tinha membros militares, mas eles também tinham ligações com ufólogos. Os ufólogos, o Cioane descobriu um caso e aqueles agentes do Cioane, geralmente junto com algum ufólogo, pesquisar aquela história. O ufólogo ia fazer o relatório, mandar pro Cioane e nunca mais ia ver. Mas o Cioane tinha aquelas informações e depois caía na mão do Cioane e aí eles iam fazer o que eles quisessem com aquilo. No Brasil não foi pra frente, mas na China acho que a mesma dinâmica dava pra muito mais fácil de acontecer. As camisetas mais estilosas de O Contato estão na O Contato Store e o estoque é limitado, hein? Garanta a sua antes que acabe. Meu caro Gustavo Cornacchione, e os contatados nessa história, como fica? Contatados estão lá no nosso grupo de apoiadores do Contato, que você pode aí agora aproveitar no link e se filiar ao nosso grupo. Mas na China também temos contatados. Pô, verdade, né? Falta um contatado chinês, né, cara? A gente não tem um apoiador chinês. Agora sabemos por quê. Passa 5 dias e nem sabe que a gente tá falando deles. Não sabem. Apesar da repressão oficial, o interesse por contatos com extraterrestres, ele segue forte na China. Esse assunto nunca
deixou de atrair as pessoas por lá. O ufólogo independente Zhang Jinping, ele investiga casos desde os anos 90 e afirma se comunicar com seres do planeta Dongsheng. Olha que curioso, né? Você vai falar do caso lá do Woodrow Berenger, o planeta chama Lanulus. Aí agora você vai falar de um caso de um ufólogo chinês que fala que é visitado pessoas do planeta Dongsheng. Um nome muito mais próximo do chinês, né? Curioso. E ele diz que esses seres, eles evitariam desastres naturais, ao contrário do pessoal lá do Falun Gong, que faria que esses aliens, eles eram os causadores dos desastres. Ele chegou a enviar relatórios ao governo chinês e até um acordo de serviço prestado à Turquia. Não sei que serviço ele teria prestado para a Turquia. Dongsheng significa sol nascente. Tá, então talvez seja uma questão de tradução aí, e a gente poderia dizer que ele vem do planeta Sol Nascente. Mas o Zhang também investigou casos famosos como o de Meng Zhagu, que disse que tinha tido relações com uma alienígena em 94, é uma espécie aí de Vilas Boas da China, e também de Cao Gong, que era um diretor de escola que disse que testemunhou uma cura, né, a bordo de uma nave. Não a cura, a associação, não, a cura de uma doença, ali, de um ferimento, enfim, dentro de uma nave. E existe também outro caso curioso, que é o da família de Chiang Kwasong, que construiu uma estação de contato com seres alienígenas ao longo de 17 anos. Então essas pequenas iniciativas ufológicas, digamos assim, elas continuam, mas é aquilo, né? Quando realmente as pessoas se organizam e tal, isso passa a chamar a atenção. Quando a coisa realmente toma corpo e ganha certa credibilidade, isso passa a chamar a atenção do Estado. E aí, mesmo com esse controle estatal, essa ufologia popular e mais pro lado espiritual, o esotérico, enfim, ela continua ativa aí na sociedade, em alguns segmentos da sociedade chinesa e à margem dessas instituições, né? Engraçado é que assim, né, a China, depois que ela assumiu esse papel, ser mais cética, né, ter essa ufologia mais cética, ela recebe os relatos, ela acaba recebendo os relatos de pessoas contatadas, né, de supostos abduzidos, enfim. Mas eles impõem limites, cara. Isso que é interessante. E aí, quando esses limites são ultrapassados, pode ter punição severa, né? Como no caso do Zheng Hui. Ele foi o líder do grupo de contato com a Federação Galáctica, que se autodenominava Princesa Buda. E dizia... Era a Zheng Hui. A Zheng Hui. Ela era líder desse grupo e ela se chamava Princesa Buda. E aí ela dizia receber as mensagens dos pleidianos. Cara, aqui no Brasil já ia ter rolado um negócio feio já. Foi influenciada por literatura ufológica ocidental, né? Então provavelmente muito conteúdo americano e provavelmente brasileiro também. Eu acho que até essa questão de ufologia mais esotérica no Brasil tem uma força absurda, né? Muito mais do que eu acho que qualquer outro lugar, por conta do Brasil ser um país muito espiritualista, né? Então essa questão esotérica é muito forte aqui. Não, mas a China é espiritualista também. Também. Não pode, né, cara? Não pode. Eu acho que é justamente essa questão mais cultural da espiritualidade. No Oriente, de forma geral, se aceita essa questão eu vou, na falta de uma palavra melhor, tá? Do extraterrestre, ou do que quer que seja ali, dentro da espiritualidade de uma forma muito melhor. Se você chegar na Índia, por exemplo, e falar, olha só, seres de outros planetas, eles vão virar para você e falar, é mesmo? Você descobriu agora? Enquanto aqui no Ocidente, justamente pelo componente religioso, né, especialmente o cristianismo, que foi contra essas ideias, né, é contra essas ideias há muitos séculos, pelo menos de uma forma oficial, é diferente realmente. E aí qualquer questão espiritual que se desenvolva na sociedade, mesmo de uma forma local, mas que tenha origem nessas religiões, ela também vai seguir assim.
E aí, quando você tem, por exemplo, no Brasil, religiões de matrizes africanas que até combinam elementos, por exemplo, do cristianismo, mas de outras religiões menores, aí você tem uma outra questão. Mas essa ideia de seres aí de outros lugares e tal, não é assim uma novidade dentro da espiritualidade oriental, entendeu? Eu não acho nem que é tanto pela questão religiosa no Ocidente, mas eu acho que é mais pela ruptura que houve entre a humanidade vinha num caminho, aí você tem o iluminismo e a ciência, o materialismo se torna o paradigma maior. Então acho que o peso da ciência no mundo ocidental, eu acho que influencia muito mais, sabe? Pessoas não deixaram de ser religiosas aqui, só que essas medicinas alternativas que vêm do Oriente aqui elas são alternativas. Lá não. A gente tem um lado oficial mais que rege a nossa vida no Ocidente, que é muito mais materialista. Eu acho que isso não que o que você falou não está certo, mas acho que isso também influencia. A Zheng Hui, ela foi presa, condenada a 8 anos de prisão, e desde então não se sabe o paradeiro dela, cara. Então é uma punição bem grave mesmo, assim, referente a essa questão. E ainda gerou um climão. Sabe por que ela foi presa? Sabe por que foi presa? O crime foi ensinamentos heterodoxos. E nisso que foi enquadrado. Essa foi a acusação dela, ensinamentos heterodoxos. Ela estava ensinando coisas que não eram aprovadas. Uhum. Presa por 8 anos. Só que assim, foi presa em 2015. É recente ainda. Já passou 10 anos. Ela foi presa foi condenada a 8 e ninguém nunca mais viu ela. Ninguém sabe dela. É uma situação bem complicada mesmo, cara. Complicado isso aí, cara. É complicado isso aí, cara. Porque realmente, pô, tá explicado por que a gente não ouve, né, falar desses casos ufológicos da China. O pessoal simplesmente não pode falar. Eles não podem falar. Simplesmente isso aí. Ô Guto, e rola recuperação de OVNIs lá também? Rola, hein? A China teve vários encontros documentados com OVNIs, né, durante toda a sua história, mas desde que a ufologia passou a ser tratada mais seriamente por lá. Incluindo casos com militares, né? E considerando o país como uma potência global em ascensão, é plausível que a China possa ter recuperado um OVNI caído. Especialmente devido, né, ao território dela, que é gigantesco. Segundo uma das investigações daquele ufólogo Zhang Jinping, um evento assim realmente aconteceu. Queda de um OVNI perto de Datong, em 1997. O Zhang investigou esse caso com afinco. A história ela veio apenas de uma fonte. Um ex-soldado serviu por 3 anos no 3º Batalhão da Divisão de Treinamento Militar de Datong. Esse ex-militar afirmou que equipes militares foram enviadas ao local da queda, próximo a Datong, na província de Shanxi. O mais notável é que ele relatou que 2 alienígenas estavam no local. Só que ele não forneceu detalhes sobre a aparência ou o estado dessas criaturas. E assim, apesar dos esforços desse ufólogo Zhang Jinping que estava investigando esse caso, essa história ela nunca foi confirmada. O relato depende inteiramente de uma única testemunha sem qualquer evidência adicional. Essa é a história mais... essa é a única história, na verdade, que se tem de um OVNI recuperado na China, dado por um único militar. E teria... Eu não sei exatamente se ele participou dessa operação, se ele ficou sabendo. Ele só apenas disse que isso ocorreu. O OVNI caiu perto da cidade de Datong. Militares foram lá com comboio, né, resgatar esse objeto. E haviam seres
Dois seres. Esse é o caso Roswell chinês. Muito mais fraco em riqueza de detalhes, muito assim, né, de testemunhas, pessoas falando. Agora, você pega e ouve, mas é uma pessoa só falando. Tá, tudo bem. Só que uma pessoa só falar lá na China, a gente vê aí que gente falando sobre esse assunto leva cadeia, desaparece. Esse cara, ele correu muito risco. Se é que esse cara existe, né? Se esse ufólogo não inventou essa história e tal. É interessante porque bate de frente com algo que a gente tem falado bastante, né? Pelo menos no último ano aí, que é a questão da China também tá trabalhando em engenharia reversa e tal. E se você acha que a China recuperou ou não alguns OVNIs, eu vou deixar essa enquete para vocês no Spotify. A gente vai começar a brincar com isso aí também, tá, gente? A gente sempre deixa uma enquete lá, mas a gente nunca traz a enquete aqui, né? Pra ver o que virou, o que o pessoal colocou lá, tal. Então, vou começar a deixar a enquete e falar da enquete aqui também. Então, vou deixar essa enquete. Se você acha que a China recuperou ou não mais de um OVNI. E a questão militar em cima disso aí, como é que fica? Bom, então um detalhe que eu queria falar. Quando começaram 2017 pra cá, aquelas coisas lá do Elison, do Chris Mellon, trazendo vazamentos de vídeos do Pentágono e tal, e aí foi aumentando o David Grush, blá blá blá. Uma das coisas que se falava quando as pessoas perguntavam, mas por que isso está acontecendo agora? Existe uma vertente, uma linha de raciocínio de pessoas que dizem que os Estados Unidos estaria começando a falar um pouco mais abertamente sobre isso, liberar um pouco mais de informação, por receio da China e o envolvimento dela nesse assunto também, de que eles também possuem conhecimento sobre isso e talvez engenharia reversa e tal, então seria uma forma de comunicação entre esses países, falando, eu também tenho, hein, tô pesquisando, sabe? E aí tem também aquela questão dos Estados Unidos quererem ser os primeiros, né, a dar essa notícia. Olha, essa grande mudança pro mundo veio por nós. E eu acho, agora especificamente, como a gente tá vendo aí, quem não gostar do que eu falar, pelo amor de Deus, entenda que eu tô fazendo um comentário baseado na observação dos fatos, tá? A gente tá vendo uma postura extremamente pessoal do Donald Trump no governo dele. O primeiro mandato dele, ele tinha ali assessores e secretários e tal que realmente o assessoravam, né, o ajudavam ali em várias questões, refreavam algumas ideias que ele tinha. Agora não, né, ele tem justamente pessoas que sempre concordam com ele e tende a concordar até com outros chefes de Estado apenas depois que lhe é feito alguma demonstração de admiração pessoal, né, independente dos assuntos de Estado que estejam sendo discutidos. Então é assim, um cara que me parece ser muito movido por ego. E aí você dá a essa pessoa a possibilidade dele ser lembrado na história fazendo um anúncio desses, é uma baita oportunidade. Certamente, se ele tem essa oportunidade na mão, ele vai usar. É uma possibilidade, né? Eu me perguntava até durante o ano passado, enquanto o Biden estava se arrastando, literalmente, né, no governo dele, perguntava se de repente ele não poderia tentar salvar o governo que ele fez, dando um anúncio desse. Porque a pessoa que fizer isso vai entrar para a história, né? O cara pode fazer um governo péssimo. Vai ser sempre lembrado por causa disso. Vai ser a principal lembrança que vai se ter dele. É um cara que sempre foi da mídia, né? Um cara midiático pra caramba. Então, acho que essa ideia talvez ronde a cabeça dele. Não acho que ele vai fazer. Mas eu tenho certeza que isso passa pela cabeça dele. Falando sobre o interesse militar chinês em UFOs, né? A gente falou até agora sobre organizações que são mais ou menos civis ali, mas os militares. O interesse do Exército de Libertação Popular, né, o Exército da China, por OVNIs, ele começou na Guerra Fria, quando esses fenômenos eram vistos como possíveis ameaças estrangeiras. Então,
surgiu uma coisa no radar, o que é isso aqui? Será que é americano? Será que é soviético? Quem que é? Há registros não confirmados desde a era de Mao Tse-tung e um caso documentado em 1998, mas o governo chinês raramente divulga essas informações. Em 2019, o exército chinês criou uma força-tarefa para investigar condições aéreas não identificadas. Eles mudaram o nome de fenômenos para condições aéreas não identificadas. Resposta ao aumento de aeronaves misteriosas no espaço aéreo chinês. O sistema ele é dividido em 3 níveis: coleta de dados por radares e observatórios, análise preliminar regional e avaliação central com uso de inteligência artificial, que classifica o grau de ameaça com base em características técnicas do objeto. O programa só se tornou conhecido em 2021, após reportagem do South China Morning Post, um jornal chinês. A abordagem chinesa ela é pragmática, ela busca ameaças reais como drones e tecnologias espiãs e evita qualquer especulação sobre vida extraterrestre. Enquanto o público chinês se interessa por UFOs, o governo mantém investigações em sigilo, reinterpreta avistamentos como fenômenos naturais e censura quando necessário. Assim, cresce o contraste entre a curiosidade popular e a cautela milenar. Ou seja, eles investigam, censuram quando acham que tem que censurar e dá uma outra explicação dizendo que são fenômenos naturais. Ou seja, é a mesma coisa, né? Só muda o lugar, né? O modus operandi. É, um pouquinho pior porque você pode ser preso aí. Não é papo de maluco. E o interessante é isso, né? Eles não tratam como papo de maluco, né? Tipo, eles não ridicularizam o assunto, né? Isso. Eles não ridicularizam o assunto, trata a pessoa como maluca e prende ela ainda assim. Não, eles simplesmente falam, não, esse assunto não é um assunto que você tem que ficar falando. É um assunto que é de exclusividade governamental. Segurança nacional, né? É, porque fica na sua aí, porque senão o bicho vai pegar pro seu lado. Isso é bem interessante mesmo. E aí, no meio de tudo isso, a gente precisa lembrar que não existe nenhuma prova definitiva de que a China opere um programa secreto de investigação de UAPs propriamente ditos, embora exista essa reportagem do South China Morning Post falando sobre esse sistema que os militares têm para investigar essas condições. Assim, não se constata que eles de fato consideram isso anômalo, ufológico, extraterrestre, o que for. Oficialmente são situações que chamam a atenção por serem incomuns, né? E aí eles entendem que pode ser uma tecnologia estrangeira espiã, algum drone, alguma coisa assim, e por isso ele merece atenção. Oficialmente não, porque eles acham que é de fato alguma coisa ufológica. E aí a Força Aérea do Exército de Libertação Popular usa então inteligência artificial para lidar com esses casos, né? E tudo isso é tratado com o devido cuidado que um assunto de segurança nacional tem que ter, embora o escopo real disso não seja divulgado. O histórico que a China tem de supressão de informações ufológicas, como a gente viu, e aí a gente pode citar mais recentemente, né, em 2010, o aeroporto de Xiaoshan foi fechado por alguns objetos que apareceram lá, e aí depois falaram que era reflexo de avião. Existem artigos sobre sinais incomuns que foram detectados pelo telescópio Sky-Eye em 2022 que sumiram. Então essa repressão não ficou lá atrás totalmente, ela continua acontecendo. E relatos mais recentes de 2023, por exemplo, em Qingdao, também são apagados das redes sociais chinesas. E claro, né, qualquer informação que vaze para outras redes sociais, a China pode tentar também apagar, embora ela não tenha controle direto. Essas organizações públicas de ufologia, elas apresentam explicações sempre, vamos colocar entre aspas, seguras, né? Sempre prosaicas
sempre algum gás do pântano, como aconteceu lá com o projeto Blue Book, e aí fica um pouco essa imagem, para quem está fora pelo menos, de uma fachada para as pesquisas reais, confidenciais que estão acontecendo, muito provavelmente na mão dos militares mesmo. Mas então, o que assim, por exemplo, os caras, eles detectam alguma coisa, o interesse deles está em saber se aquilo é um risco, uma ameaça ou não. Depois que eles estabeleceram que aquilo, sei lá, não é uma ameaça, mas que não é uma coisa prosaica, por mais que eles falem, esse estudo vai continuar? Vai ter um órgão ali dentro do governo secreto que vai estudar isso? Eu acho que essa que é a grande pergunta. Considerando o poderio militar que a China tem, essa resposta para mim dedutivelmente é sim. Porque não faz sentido que uma força dessas não leve essa investigação até o final. Realmente até onde consegue. Mas a gente não tem como provar isso. Eu não tenho provas, mas eu não tenho dúvidas. Entendeu? Vou anotar essa frase. Eu gostei também. Eu não tenho provas, mas eu tenho dúvidas. A frase do episódio. Inclusive, vocês estavam falando da 2010, do aeroporto. Esse aí é aquele caso que tem um monte de vídeo e foto de um objeto gigante, cara, Cara, já apareceu um monte de coisa sobre esse caso. Só que, assim, não só desse caso, mas qualquer outro vídeo que surja de avistamento chinês, é mais complicado ainda a gente ter qualquer tipo de certeza se aquilo ali... Não só se aquilo ali é realmente... Se aquilo é um OVNI ou não, mas se aquilo realmente veio da China mesmo. Eu já vi caso, assim, postado que, tal coisa aqui numa cidade da China. Eu vi o vídeo lá. Depois fazia uma busca, você via que aquele mesmo vídeo já tinha sido postado uns 3 anos antes na Bélgica. Falando que aquilo era na Bélgica. Então, assim, devido a esse controle tão rígido que tem na China, eu acho mais difícil, né? É mais raro a gente encontrar vídeo chinês. Esse do aeroporto, é difícil a gente saber qual vídeo que é de lá mesmo do aeroporto ou de outro lugar, entende? Porque o vídeo é bem impressionante, né, cara? Inclusive, eu lembro quando esse vídeo surgiu, eu não acompanhava a ufologia do jeito que acompanho agora, e foi um vídeo que me impressionou muito, porque é realmente um objeto muito grande, tem imagens dele, uma baita imagem pra gente postar, inclusive, no Instagram, para esse episódio. Então, e aí assim, ele foi um caso, aconteceu em 2010, é uma luz misteriosa, né, sobre Hangzhou. Ele levou o fechamento do aeroporto de Xiaoshan, né, ou Xiaoshan, por 56 minutos, afetando mais de 20 voos. A luz foi vista por moradores e por tripulação de voo, mas não apareceu no radar. As autoridades investigaram, mas não encontraram evidências de nave alienígena, sugerindo reflexos de aviões e fenômenos meteorológicos. O caso nunca foi explicado, marcou um primeiro fechamento do aeroporto na China por causa de um OVNI, e naquele verão os relatos de OVNIs, né, de UFOs, aumentaram significativamente no país. Então, assim, e tem vídeos desse caso, ele tem vídeos, e são vídeos muito nítidos, então não são coisa tremida, muito pelo contrário, tem vídeo, tem foto, tem vídeo, assim, de fato, eu creio que no meio desses vídeos é bem provável que alguns ali sejam realmente reais. A gente vai até postar a foto. E tem de vários ângulos, né? Você tem ele de vários pontos de vista, e o vídeo é muito impressionante porque, assim, reflexo de avião, não, cara, porque ele fica... solta uma luz e o negócio fica mexendo. É muito impressionante esse vídeo. Ele é uma coisa clássica. Se você jogar em qualquer lugar OVNI na China, é essa imagem que vai aparecer. É realmente um caso muito impressionante. Bom, para a gente começar a concluir, né, a gente viu que a pesquisa ufológica na China começou assim numa perspectiva mais atual, né? A gente falou sobre como relatos ufológicos aconteceram ao longo da história da China, lá no começo do programa, mas numa perspectiva mais atual, a pesquisa ufológica realmente, como a gente entende, começou em 79, com estudantes da Universidade de Wuhan. Esse grupo cresceu rapidamente, o que já mostra como as pessoas eram interessadas nisso.
O grupo chegou a ter milhares de membros, né? E aí, em 88, ele se aliou ao Qigong, o Qigong, que mais tarde seria associado ao Falun Gong também, que foi combatido pelo regime chinês. E aí isso levou à dissolução desse grupo, né, que era a Cura, pelo governo em 97. Alguns membros se reorganizaram em Hong Kong em 99, e aí então eles adotaram essa abordagem materialista, mais científica, e assim eles evitam perseguições do governo, mas a gente fica naquilo, né? Muitas vezes podem acabar ajudando a perpetrar ali uma espécie de não vou chamar de acobertamento, mas desviar a atenção da situação real. Então, com o tempo, a ufologia na China passou a ser controlada rigidamente, seja de forma direta pelo governo ou indireta, através de supressão indireta de algumas atividades, como a gente viu. Do tipo, olha, você não vai fazer esse tipo de coisa, senão você vai ter problema, então a pessoa não faz para não ter problemas. Ninguém realmente foi preso ou investigado, mas sabe que poderá ser investigado, preso, perseguido, então acaba não fazendo. Esses pesquisadores, eles fogem de temas místicos, sobrenaturais e tal, e buscam legitimidade científica, embora sejam estimulados a realmente encontrar explicações prosaicas, mesmo que não exista uma. E aí, mesmo assim, você tem casos de repressão ali, como a gente viu de Zheng Hui, que foi presa lá em 2015, né, embora o caso dela fosse mais por um grupo espiritual mesmo. A gente falou sobre o interesse militar, né, que nunca realmente cessou desde a época da Guerra Fria. Falamos que a Força Aérea Chinesa usa até inteligência artificial para tentar encontrar explicações em meio aos dados desses objetos que são vistos. Então, realmente é um tema tratado com a máxima atenção da segurança nacional. Então, a ufologia na China vive aí sob vigilância dentro dos limites impostos pelo Partido Comunista, como tantos outros aspectos da vida do cidadão chinês. Embora não exista até hoje uma prova definitiva comprovando um programa secreto chinês, o interesse militar, né, controle de dados e a ambiguidade estratégica do governo refletem práticas similares às dos Estados Unidos durante décadas. A gente vê o mesmo comportamento. O Partido Comunista Chinês, ele vê na ufologia não apenas uma ameaça à segurança, mas também ao monopólio ideológico do Estado. A abertura para discussões públicas sobre OVNIs poderia desencadear movimentos espiritualistas ou teorias conspiratórias, algo que o governo considera desestabilizador. Essa palavra que eu acho muito importante. Desestabilizar. Você não precisa chegar às vias de fato, se tornar um problema. Só a possibilidade de você poder causar um problema, você poder desestabilizar, desequilibrar a relação de forças ali, já é um problema. Isso ficou evidenciado principalmente na repressão ao movimento Falun Gong. Com o avanço da transparência ufológica, que eu acho nem tanto avanço, muito questionável, no Ocidente, a China observa essa questão toda com cautela, né? Preocupada com os efeitos que uma eventual divulgação oficial por parte dos Estados Unidos poderia provocar em sua própria estabilidade interna. Então, creio que, da mesma forma, como eu falei anteriormente, que os Estados Unidos está de olho na China nessa questão, pode estar de olho, os principais rivais, a China também. Né? Então, a gente pode voltar atrás na época da bomba atômica, né? Tinha aquela corrida. Não é apenas você ter primeiro que o outro, mas você dizer primeiro também, né? Ou você não dizer, um jogo aqui que fica de gato e rato entre esses rivais que vai acontecer em todas as áreas, né? Como a gente está vendo, em tempo real acontecer hoje. E o podcast O Contato também tem os seus apoios. Procure no YouTube CIPEX, Caminhos do Insólito, e conheça o belo trabalho do nosso professor e amigo
Carlos Alberto Machado. E também procure no YouTube Portal Fenômeno e acompanhe o grande trabalho do pesquisador e amigo Jackson Camargo. Muito bem, meus caros ouvintes. É um episódio diferentão, né? Um episódio... Escolhemos trazer um assunto inédito, né? Algo que a gente nunca tinha falado, nunca tinha estudado. Também é um conteúdo que não se encontra tão fácil assim. E na conclusão fica aquela questão, né? Que a história da ufologia da China revela um paradoxo fascinante, né? Ao mesmo tempo que é um país com ricos registros e fenômenos aéreos, mas onde falar sobre isso ainda custa a própria liberdade. No Ocidente a gente tem uma quantidade muito grande desses casos, mas é tratado como ridículo, né? E aí a gente ainda tem todo esse exemplo do Qigong lá que aconteceu, enfim, né? A abordagem militar chinesa parece ser altamente sofisticada e sigilosa. Talvez até mais do que a do próprio Estados Unidos. Eu acho que isso que incomoda tanto os Estados Unidos também. E a transparência ocidental crescente representa um risco assimétrico para o regime chinês, né, que entende que a questão dos OVNIs vai muito além da segurança aérea. E tem também toda a questão de realidade, os paradigmas, enfim, né? Então, essa censura extrema reflete não apenas na preocupação com a sua segurança nacional, mas com a própria legitimidade filosófica do regime. Mesmo assim, a curiosidade persiste e o povo chinês continua olhando para o céu e se perguntando. A ufologia chinesa não é um detalhe periférico. Ela nos ajuda a entender tanto o fenômeno quanto as sociedades que o experienciam. E se é verdade algum dia emergir, a China pode ser o lugar onde seus efeitos serão mais profundos. Então fica essa reflexão, né? A gente sempre fala do disclosure não acontecer por conta dos paradigmas da sociedade. Imagina uma sociedade como a China, né? Que controlada, né? Que é mais controlada, tem os seus paradigmas, e aí você acaba tendo essa questão do disclosure, né? E ainda assim você tem bastante coisa lá acontecendo, muita gente pesquisando, lembrando que no início de 2023, quando teve lá aqueles objetos que sobrevoaram os Estados Unidos, que começou com um balão espião, né, e depois realmente tiveram objetos detectados pelo NORAD e inclusive pelo radar chinês, teve objeto abatido na China também, né? Então são coisas assim pra gente lembrar, né? A China tá no páreo, então as coisas não acontecem só no Ocidente, né? Porque nem o pessoal fala, essas coisas só acontecem nos Estados Unidos. Negativo. Acontece muita coisa no mundo inteiro, e uma das ideias nossas é começar a trazer isso para vocês também, para vocês entenderem que a ufologia ela é mundial, ela não é só Brasil e Estados Unidos. Meus caros Eduardo Oliveira e Gustavo Cornaccioni, quais as suas considerações finais para esse belo episódio sobre ufologia chinesa? Bom, a ufologia chinesa, acho que ela é tão grande, tão vasta quanto a ufologia que a gente conhece. Tem muita história. São 5.000 anos de história para se investigar. A gente tem essa impressão que não tem muita coisa porque é difícil você encontrar informação sobre isso. Esse é um tipo de episódio que você que está ouvindo pode ter certeza. É muito difícil encontrar esse tipo de informação, mesmo em inglês. Tem muita coisa que a gente pesquisa para o podcast que não tem informação em português. Na grande maioria dos casos, a não ser que sejam casos brasileiros, questões brasileiras, você vai sempre encontrar muito mais informação em inglês do que em português. Isso é fato. Agora, digita no Google, no YouTube,
Chinese Ufology, UFO China, e analisa o que vai aparecer para você. Você vai ver muito videozinho de TikTok, muito vídeo de Instagram, tal, coisas que assim tem peso nulo, né? Quase nada. Qualquer pessoa pode falsificar aquilo ali, ou simplesmente você pega um vídeo de um verdadeiro avistamento ufológico de outro lugar, você fala que foi na China e pronto. Agora, artigo, informação, texto, publicação sobre isso, vai achar muito pouca coisa. Então você que está ouvindo isso aqui, ó, tá com conteúdo raro de se encontrar. A gente aprendeu, a gente não conhecia essa história toda que nós falamos aqui. E o próximo episódio, nesse episódio a gente abordou mais a história da ufologia chinesa, né, como ela se organizou até chegar até hoje. No próximo a gente vai entrar mais nos casos, né, na casuística da China. Então é isso. Valeu aí todo mundo que aguentou a gente até agora. Mais um episódio que eu acho que tem o DNA aí do Contato Podcast, porque é um assunto interessantíssimo. É interessante para a gente entender, eu não vou dizer o fenômeno em si, mas a pesquisa do fenômeno, né? Porque olha só como é diferente esse cenário ufológico do cenário ocidental que a gente está acostumado. É um tema que a gente não acaba encontrando na podosfera. Né? Então é um conteúdo extremamente interessante e muito relevante para quem realmente busca informações aí, eu não vou dizer exclusivas, para quem busca conhecimento, boa. Mas assim, eu não vou dizer que é um negócio exclusivo, não é isso. Mas é que não é tão abordado, né? Um exemplo que a gente fez é, por exemplo, o episódio do Cione. É um negócio super importante, especialmente para nós aqui no Brasil, e não se fala com tanta frequência disso. E aí você conhecer esse cenário ufológico chinês, olha como é curioso isso, como é diferente. E como é importante a gente ter noção de que isso também existe no mundo. Quando a gente quer entender esse fenômeno, a gente precisa também entender os pesquisadores deles e a forma como essas pesquisas foram conduzidas. E agora a gente sabe, então, que existe... É claro que isso aqui acaba sendo uma introdução para um assunto que você pode se aprofundar em pesquisas próprias, mas como o Guto falou, muito provavelmente você vai ter dificuldade para encontrar materiais confiáveis a respeito disso. De qualquer forma, tá aí um baita tema interessante e acabou. Acabou não, né? Acabou esse. No próximo, continua. Muito bem, meus caros. É isso. Tá dado o recado. Episódio longo. Reforço mais uma vez. Se você pulou o início do episódio, peço encarecidamente que você ouça o que nós falamos no começo. Levamos um tempo maior. Susto, achei que você ia repetir tudo. Não, cara, calma. A gente falou bastante no começo, né, de algumas coisas que precisavam ser ditas. Então, peço encarecidamente que você escute, né, o que nós falamos ali. E se você ouviu e nos ouviu até aqui, muito obrigado pela sua audiência. Esperamos que vocês tenham gostado de mais esse episódio. Nos encontramos na semana que vem em mais uma edição do O Contato Podcast. E lá em Taubengin, Gustavo não, o caralho, agora bugou, hein? Gustavo Oliveira. Cara, eu não sei por que caralhos, na minha cabeça faz muito mais sentido Eduardo Oliveira e Eduardo Cornacchione e Gustavo lá. Que bosta, velho. Que merda. Eduardo Cornacchione fica melhor mesmo. Eduardo, vamos trocar de nome? Isso, faz o troca-troca vocês dois aí. Posso chamar Gustavo Oliveira? Faz o troca-troca vocês dois que vai ficar da hora.